Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, vamos a mais um devocional do dia. Nosso devocional do dia hoje está a alegria do perdão. E para isso nós vamos de Salmos 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, o pecado, ele traz um peso muito grande pra gente. O pecado gera um peso e tristeza, mas quando nós confessamos, isso traz um alívio. Isso traz uma alegria, porque nós recebemos o perdão de Deus. E quando nós recebemos o perdão de Deus, nós sentimos que, diferente do ser humano, bem diferente do ser humano, Deus não fica jogando na nossa cara. Ó, você pecou. Ó, você fez isso. Olha o que você fez. Nossa, agora você está dando uma de santa. Meu Deus, olha só o que você fez. Não. Né? Ou como disse uma vez um colega meu fazendo o sermão dele e ele estava falando sobre Deus. E ele, então Deus olhou, meu Deus! Né, a gente está acostumado a falar, ai meu Deus, e ele não tinha como que Deus ia falar, meu Deus. E às vezes nós olhamos e falamos assim, não, mas eu pequei, eu estou errado. E não adianta eu confessar porque Deus não vai me ouvir, e mesmo se ele ouvir, ele não vai me perdoar. Mas aí vem o salmista e fala para nós que quando nós pecamos, nós ficamos, por mais que você tente, isso, gente, nós estamos falando a nível, a pessoa que tem um compromisso com Deus e erra, tá? Como eu sempre falo, errar é humano, perdoar é divino, mas aí se permanecer no erro, meu amigo, aí já não dá, né? Então, quando você peca e há um peso, quando você sabe que você está errado, que você pecou, há um peso muito grande na sua alma. Há uma tristeza que te invade. E por mais que você tente fugir, por mais que você tenta transparecer que está tudo bem, tudo ok, tudo na maior tranquilidade, tem aquele peso sobre você dizendo, não está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem. E sabe como tudo vai ficar bem? A partir do momento que você confessar. Quando você confessa, aí você sente aquele peso saindo. No pecar, ao confessar, vem a vergonha, vem o medo da rejeição, o medo dos olhares. Mas, fora tudo isso, ainda você abriu o coração. E outra, detalhe, depende para quem você vai abrir esse coração, hein? Infelizmente, existem muitas pessoas que querem se livrar, querem confessar o seu pecado, mas não encontra a pessoa certa, nem mesmo nos líderes, para dizer o que aconteceu, porque sempre há aquela rejeição. Mas a palavra vai dizer que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar do pecado. Então, aqui o salmista, aqui Davi, está falando do pecado que ele havia cometido e o que aquilo havia feito com ele. O peso que estava sobre ele.
E ele vai e fala assim: então eu confessei ao Senhor. E quando eu confessei, aquilo foi retirado dos meus ombros. Então, por mais difícil que seja, não viva no pecado. Não, eu não estou falando que uma vez que você confessou, você nunca mais vai pecar. Não, muita calma nessa hora. Não é assim. Somos seres humanos. Nós erramos. Mas existem situações em que são gravíssimos. Não que há distinção de pecado. Gente, eu sempre aprendi desde pequena que pecado é pecado. Pecadinho, pecadão, pecado, 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 pecadinho, pecadão, é tudo a mesma coisa. Diante de Deus é pecado. Não tem distinção. Ai, foi só um pecadinho. Beleza. Ai, foi só um pecado. Nossa, é um pecadão. Ai, isso já está no inferno. Não, não tem distinção. Para Deus, pecado é pecado. Então, o que te prende? O que te pesa? O que aconteceu que você precisa confessar? Mas diante, você já colocou tudo na ponta do lápis. Olha, se eu confessar, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Tá. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você confessa, quando nós confessamos os nossos erros, nós encontramos graça, nós encontramos restauração e nós encontramos a paz que tanto nós precisamos. Que uma vez que você peca, você fica atormentado diante daquilo que aconteceu. Somente quando você tem um compromisso com Deus, não com os homens, um compromisso com Deus. Que independente do que as pessoas estão fazendo, os seus olhos estão em Deus. Independente de onde o povo está indo, os seus olhos estão em Deus e você está fazendo a vontade de Deus. Não é rebelião. Não estou falando que é para você ser rebelde com seus líderes, não. Não é isso. Mas é pôr os seus olhos em Deus. Seja o que for, aconteça o que acontecer, os seus olhos estão postos em Deus. E quando você peca, há esse peso por conta desse compromisso que você tem com Deus. Então confessa hoje. Confessa os seus pecados. Fala, Senhor, eu pequei. Eu errei nisso. E agora eu preciso confessar. Para que eu possa receber a tua graça, para que eu possa receber o teu perdão. E eu sei que mesmo que alguém, réis mortais, venha apontar o dedo para mim, o Senhor ainda continua me amando e o Senhor jamais se esquece de mim. Amém? Que Deus te abençoe. E esse foi mais um Devocional do Dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.